É somente pela graça, a maravilhosa graça de Deus, que nós podemos estar aqui hoje, como igreja, cultuando e celebrando ao nosso Deus. E eu quero dizer mais uma vez que você é muito bem-vindo em nosso meio. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por você estar conectado conosco nesse momento, celebrando ao Senhor conosco. Nós somos a primeira igreja batista em Barra Mansa. E nesse momento, em tempo de pandemia, estamos com as portas do templo fechadas, mas estamos aqui cultuando ao Senhor, levando o culto até você e convidando você para celebrar ao Senhor conosco. Que você se sinta nesse momento acolhido como igreja, que a presença do Espírito Santo esteja não apenas aqui conosco, mas também aí com você, que você possa cultuar verdadeiramente ao Senhor. Pegue o seu exemplar da palavra de Deus, não apenas assista a essa live, mas cultue ao Senhor, abra os seus lábios, adore ao Senhor, ore a Ele, peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração, e que tudo que venha a ser apresentado aqui ao Senhor como culto, possa falar na sua vida, hoje, amanhã, durante a semana. Que você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada e que em breve nós possamos estar juntos aqui para cultuarmos juntos ao Senhor. Mas enquanto isso, louvemos ao Senhor, louve ao Senhor com alegria, apresente o melhor que você tem a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvemos ao Senhor.
Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, e toma o teu lugar. Ah, Pai, perdoa-nos, Senhor, porque nós abrimos a nossa boca para dizer: Jesus, te entronizamos, mas muitas vezes, Deus, nós te tiramos do lugar de honra e colocamos tantas coisas, tantas pessoas,
outras prioridades, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, por tão pouco tirar o Senhor do nosso coração e da nossa vida, Deus. Você que está assistindo esse culto, essa live, que você possa nessa hora pedir: Senhor, limpa o meu coração. Tira, Senhor Deus, aquilo que eu entronizei no seu lugar, Senhor, porque só Tu é o dono do meu coração. Esse trono é seu, é sua exclusividade, Senhor. E eu te convido nessa hora a pedir ao Senhor assim, olha: vem Jesus e toma o teu lugar. Esse trono é seu, vem. Vem Jesus e toma o teu lugar, meu coração. Vem Jesus e toma o teu lugar. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Vem Jesus e toma o teu lugar. Aleluia. A graça e a paz de Cristo Jesus. É com muita alegria que, após nós iniciarmos uma série de mensagens que tem como tema as 7 igrejas, as 7 cartas descritas no livro do Apocalipse, é com muita alegria que, após navegarmos por 6 mensagens, chegamos hoje à 7ª e última mensagem da nossa série. Nós estaremos hoje encerrando esta série, ministrando a última palavra, e é com muita alegria que eu convido nesse momento você a pegar o seu exemplar da palavra de Deus e a abrir sua Bíblia para que possamos refletir nesta última mensagem. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Esta 7ª e última carta é a carta dirigida à igreja de Laodiceia. As outras 6 mensagens que foram pregadas, você encontra ela nas plataformas que nós utilizamos de transmissão, que é através da nossa página no Facebook e do nosso canal no YouTube. Então você pode acessar e lá você vai encontrar as 6 cartas, as 6 mensagens que foram pregadas, para que, se porventura você tiver perdido alguma, você possa acessar novamente depois. Vamos à leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo.
Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós oramos ao Senhor neste momento. Nós pedimos, Deus, a total atuação do Teu Espírito Santo através desta palavra. Que seja, Pai, o Teu Espírito Santo a trabalhar em cada coração, em cada mente, a trabalhar na vida da Tua igreja que tanto tem refletido à luz destas cartas. Nós nos assentamos nesse momento para ouvir a Tua palavra. E eu nesse momento como mensageiro, como porta-voz dela, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer através da minha vida. Que eu seja instrumento do Senhor, usado por Ti, e que a palavra que eu venha transmitir, ela venha do Senhor. É nessa expectativa que nós nos colocamos nesse momento, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós, como eu já disse, caminhamos até aqui por 6 mensagens. Com muita alegria que nós chegamos aqui ao encerramento de mais uma série de mensagens. Eu quero iniciar essa mensagem aqui falando um pouco, assim como eu fiz nas outras mensagens, sobre a cidade de Laodiceia, as suas principais marcas, as principais marcas dessa cidade. Bom, Laodiceia era a cidade mais rica de todas as 7. Ela foi construída por volta do ano 250 a.C. E uma das marcas muito fortes desta cidade era a riqueza. Ela era mais rica do que qualquer outra dessas cidades que recebem a carta do Senhor Jesus. Ela era tão rica que no ano 60 da era cristã, ela foi invadida por um terremoto. Ela foi praticamente destruída por este terremoto, mas ela se reergueu com seus recursos próprios. Ela não precisou de ajuda do Império Romano, ela não precisou de ajuda de nenhuma outra cidade. Ela mesma, em função da sua riqueza, financiou a reconstrução de si própria. Então, a riqueza era uma marca muito forte na cidade de Laodiceia. Essa riqueza era marcada por 3 polos principais. Uma é porque ela era uma cidade bancária, era um centro bancário. Então banqueiros de vários lugares iriam para esta cidade, porque ali havia uma movimentação, um centro bancário muito forte. E isso atraía recursos muito grandes para esta cidade e fazia ela uma cidade rica. Um outro polo da sua riqueza é que ela tinha em sua cidade uma fabricação de tecidos finos, caros, lã. Ela tinha uma lã escura que ela fabricava, e isso também fazia dela uma cidade que atraía muitos recursos em função desta indústria. E o outro polo da sua riqueza é que ela tinha um centro de medicina oftalmológico. Ela tinha um recurso e um tratamento avançado na época para o tratamento da oftalmologia. Ela tinha um pó que era chamado de um pó frígio, e através desse pó ela fabricava um colírio e comercializava muito esse colírio na época. Então ela era uma cidade com a marca da riqueza. Isso era uma marca muito forte na cidade. A riqueza que ela tinha fazia com que ela se sentisse autossuficiente. E isso é muito forte também nesta cidade. A autossuficiência. A cidade de Laodiceia era uma cidade soberba, por causa da sua autossuficiência. Eles olhavam para as cidades em volta, as cidades que pregamos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e ela dizia: nós não precisamos de vocês. Ela transmitia esta mensagem: nós não precisamos de vocês, nós somos autossuficientes. Então era uma cidade que ela transmitia arrogância, ela transmitia soberba.
Olha que interessante agora, ao falar da igreja, falei da cidade, e pasmem agora que ao falar da igreja, eu preciso dizer que a igreja reproduziu aquilo que era a cidade. A igreja, por estar numa cidade rica, ela se tornou uma igreja rica. A igreja, por estar numa cidade com muitos recursos, ela se tornou uma igreja com muitos recursos. A igreja, por estar numa cidade soberba, arrogante e autossuficiente, a igreja trouxe para si essa marca da soberba, da arrogância e da autossuficiência. Então a igreja, ela reproduzia no seu ambiente eclesiástico, na sua vida como corpo de Cristo, como agência do reino de Deus, aquilo que a cidade reproduzia. A igreja era uma igreja rica, empoderada e autossuficiente. E aí Deus escreve uma carta, né? O Senhor Jesus, por intermédio de João, ele escreve uma carta também a esta igreja. E nesta carta, o Senhor Jesus não elogia esta igreja. Nós podemos dizer que a carta de Laodiceia talvez seja das 7, a carta mais severa. A igreja de Laodiceia não recebe elogios, ela só recebe crítica. O Senhor Jesus diz palavras muito pesadas para esta igreja. O Senhor Jesus diz para ela: olha, eu preferia que você fosse quente ou frio. Mas porque você não é quente nem frio, mas é morno, eu sinto náuseas, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. São palavras do Senhor Jesus a esta igreja. O Senhor Jesus diz para ela, através da sua arrogância, você diz: eu tenho tudo e não preciso de nada. Mas o Senhor Jesus diz para ela: pobre coitados, ele diz para a igreja: você é miserável, pobre, cega e nua. Irmãos, que palavras pesadas que esta igreja ela recebe do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aconselha no final desta carta: você precisa comprar ouro comigo, roupas novas e colírio. Eu disciplino a quem eu amo, eis que estou à porta batendo. Essa é uma igreja, irmãos, que nos traz uma análise muito forte, porque via de regra, quem está à porta batendo, está do lado de fora. E o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, não compactuava com aquilo que acontecia nesta igreja. E ela recebe então esta 7ª carta, recebe a carta mais severa que todas as igrejas receberam. Então, das 7 igrejas, a Laodiceia é a igreja que recebe a carta mais severa do Senhor Jesus. Como eu já disse, nós temos buscado pregar esta série de mensagens, trazendo aplicações para os nossos dias atuais. O que é que nós podemos, à luz do que nós falamos aqui sobre esta igreja, tirar aplicações para nós nos dias de hoje? E creio que seja praticamente impossível, irmãos, pregar sobre este texto sem destacar as principais palavras do Senhor Jesus a esta igreja. Você não é quente e nem fria. Antes você fosse quente ou fria, mas porque você não é quente nem fria, é morna, eu desejo vomitar-te da minha boca. Então a igreja de Laodiceia foi a igreja que ficou marcada pela expressão de ser chamada de uma igreja morna. Ou seja, nós, em função desse texto na palavra de Deus, nós não queremos de forma alguma sermos chamados de uma igreja morna. Eu imagino que não tenha nenhum crente hoje que gostaria de ser considerado como um crente morno. Mas o que significa isso? O que o Senhor Jesus quer dizer para esta igreja quando Ele diz que ela não é quente nem fria, mas morna? Isso só nos é possível descobrir, irmãos, quando nós entendemos o contexto da carta, quando nós entendemos o contexto da igreja,
para que, entendendo o contexto, a gente consiga entender o que o Senhor Jesus quis dizer para esta igreja. Então, nessa nossa última mensagem, nos 3 tópicos que abordaremos aqui, eu quero falar sobre essa perspectiva do ser uma igreja morna, do se tornar uma igreja morna, das consequências que existem quando a igreja se torna uma igreja morna, da necessidade que é fundamental que aconteça para aquela igreja que se tornou uma igreja morna. Eu quero pensar com você sobre essa expressão, a igreja morna. E olhando para Laodiceia e trazendo aplicações para nossas vidas, irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar sobre precedentes de uma vida cristã morna. Nós sabemos muito bem, irmãos, que a vida espiritual, ela não muda na sua intensidade de um dia para o outro. Nós sabemos muito bem. Tem algumas pessoas aqui do Ministério de Louvor, pessoas que estão trabalhando na filmagem, ouvindo esta mensagem, você que está através das câmeras também ouvindo, e eu quero fazer você pensar isso comigo. A vida cristã, ela não alcança um estágio, ela não muda uma intensidade de um dia para o outro, nós sabemos muito bem. A gente não dorme, irmão, sendo um crente com muito fervor, com muito vigor espiritual, e acorda um desastre espiritualmente falando. Isso na nossa vida espiritual são coisas que acontecem em forma de um estágio. Ele tem uma sequência de acontecimentos. Logicamente, ninguém chega do quente ao frio de um dia para o outro. Ninguém chega ao estágio de talvez se autoavaliar ou ser avaliado pelo Senhor Jesus como uma igreja morna, como um crente morno, como alguém que tem uma vida cristã morna de um dia para o outro. Isso são consequências que acontecem na nossa vida, isso vai de etapas após etapas. Ou seja, existem, é isso que eu quero pensar com os irmãos à luz da igreja de Laodiceia, existem precedentes que nos levam a uma vida cristã morna. E talvez você possa pensar muita coisa do que é ter uma vida cristã morna. Mas à luz da igreja de Laodiceia, irmãos, um desses precedentes que eu quero pensar com você é a independência. O que foi fundamental para que esta igreja trilhasse um caminho que a levasse a ser chamada pelo Senhor Jesus de uma igreja morna foi a independência. Nós não somos chamados para vivermos o nosso relacionamento com Deus na perspectiva da independência. Pelo contrário, todos nós como igreja somos chamados para vivermos a vida cristã na dependência do Senhor. Nós precisamos, como cristãos, sermos cristãos dependentes do Senhor. E a independência ou estágios da independência na nossa vida nos levam a uma vida cristã morna. E foi o que aconteceu com esta igreja. Ela estava numa cidade que tinha muitos recursos. Ela estava numa cidade com muito dinheiro. Ela estava numa cidade com muita oportunidade diante dela. E a igreja foi assumindo desta forma. A igreja foi trazendo as coisas do mundo para dentro dela. E a igreja foi dizendo: olha, eu não preciso de você. Falas que a cidade reproduzia, a igreja começou a reproduzir. Eu sou independente. Eu sou autossuficiente. Eu tenho dinheiro para poder suprir todas as minhas necessidades. E a igreja foi trilhando um caminho de independência, até chegar a um ponto que ela não se via dependente nem mais do Senhor. Isso não pode acontecer conosco, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que dependa do Senhor, dependa única e exclusivamente do Senhor. Nós precisamos ser cristãos que dependam do Senhor. Nós precisamos ser famílias cristãs que dependem do Senhor. Vivemos um tempo agora propício para isso. Irmãos, nós vivemos um tempo onde muitos independentes na vida espiritual voltaram a dobrar seus joelhos e a esperar aquilo que está por vir na sua vida somente do Senhor. Provações que nós vivemos, é esta análise que eu faço. Provações que nós vivemos, circunstâncias adversas que nós vivemos, são fundamentais da nossa vida para que a gente reconheça a nossa total dependência do Senhor.
Irmãos, aquilo que nós fazemos não pode estar condicionado à força dos nossos braços. Aquilo que nós fazemos não pode estar condicionado à força do meu recurso. Nós precisamos ser uma igreja que dependa única e exclusivamente do Senhor. O salmista, lá no Salmo 42, num cenário que nós imaginamos e interpretamos que ele esteja no deserto, olhando a corça, um animal quadrúpede que passeava por lá, e ele, ao olhar para a corça, ele diz: assim como a corça anseia por água, assim é a minha vida diante de ti, Senhor. Nós precisamos, irmãos, ser como a corça que anseia por água. Tal como a corça anseia por água, nós precisamos ansiar pelo Senhor. Nós precisamos ter sede de Deus, nós precisamos ter fome de Deus, porque quanto maior for a nossa sede por Ele, for a nossa busca por Ele, maior será a nossa dependência única e exclusivamente nele. E nós precisamos declarar: nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. A nação brasileira precisa declarar: nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. As nações mais ricas do mundo hoje em dia precisam dobrar seus joelhos e declarar: nós somos dependentes de Ti, Senhor. Se tem algo que tem acontecido nesse tempo, irmãos, através dessa pandemia que estamos vivendo, é que isso tem feito muitas nações empoderadas, muitos reinos empoderados, voltar seus olhos para o alto e declarar: nós somos dependentes de Ti, Senhor. É a dependência, irmãos, que vai fazer com que a nossa vida seja uma vida cristã quente e não fria e muito menos morna. É a dependência no Senhor, irmãos, que vai manter acesa a chama viva do nosso coração, para que não sejamos uma igreja fria e muito menos morta. Teve um outro precedente que levou a igreja de Laodiceia ao estágio de mornidão. Além da independência, a soberba e o orgulho. A soberba e o orgulho. Eles diziam, olha o que uma igreja dizia, irmãos: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, de nada. Ou seja, esse estágio de ser uma igreja morna não acontece de um dia para o outro. Então, além da independência, a igreja trilhou pelo caminho da soberba e do orgulho. Interessante que na sexta mensagem, que foi a nossa última mensagem, nós pregamos sobre a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, sem força. E o Senhor Jesus escreve para ela e diz: você não tem muita força, mas tem portas abertas diante de você. Ou seja, a igreja era fraca, mas o Senhor Jesus colocava portas abertas diante dela. Com a igreja de Laodiceia, eles tinham muitos recursos, e eles diziam: nós temos riqueza, adquirimos muitas coisas, e não dependemos de nada. Irmãos, eu não quero de forma alguma nesta mensagem ocupar um posicionamento aqui de crítico da igreja. Longe de mim esse posicionamento. Eu entendo que, embora a igreja do Senhor Jesus tenha seus defeitos, nós somos parte dela, e nós precisamos trabalhar para que a igreja, a despeito das suas imperfeições, seja cada vez melhor. Mas eu preciso compartilhar com você que, ao analisar a igreja de Laodiceia, uma igreja soberba e orgulhosa, eu encontro, irmãos, fotografias disso nos dias atuais. Eu encontro fotografias disso na igreja evangélica brasileira, uma igreja soberba e orgulhosa. Eu sou nascido e criado no lar evangélico, eu tive a oportunidade de viver toda a minha vida dentro da igreja.
Eu fiz parte de uma geração de crentes, né, que experimentou a vida cristã há 30, quase 40 anos atrás, e que viveu há 30, 40 anos atrás realidades bem diferentes de hoje. Salvo algumas exceções, quem tem tempo na vida cristã, se você que está me assistindo tem, você vai concordar com isso. Salvo algumas exceções, as igrejas de 30 anos atrás não tinham templos extraordinários. Concordam? As igrejas de 30 anos atrás não tinham templos extraordinários. As igrejas de 30, 40 anos atrás não tinham os recursos que tem hoje. As igrejas de 30, 40 anos atrás não tinham em seus resultados conquistas como a igreja de hoje tem. Nós sabemos que muito daquilo que a igreja conquistou hoje foi pelo alto preço que a geração lá atrás pagou. Literalmente falando, a geração lá atrás teve que pisar muito na lama para que a geração de hoje pudesse colher os resultados que ela colhe como igreja. Só que nós vemos uma outra situação. Ao mesmo tempo que a igreja colhe tantas coisas como ela colhe hoje, muitas delas se tornam soberba e orgulhosa. Porque a igreja passou de colher, ela tem deixado de colher frutos para montar impérios. A igreja tem deixado de alcançar resultados para o reino, para alcançar resultados para si mesmo. Então muitas vezes, irmãos, a igreja ela se orgulha daquilo que ela conquistou ou que ela tem conquistado. E isso assemelha ela à igreja de Laodiceia. E diante disso nós temos um diagnóstico. Ela corre grande risco de estar vivendo a vida cristã como uma igreja morna. A soberba e o orgulho não pode fazer parte da vida da igreja. A igreja ela precisa reproduzir a fala de João Batista. A igreja, independente do que ela venha conquistar ou alcançar, ela precisa a todo instante declarar: convém que ele cresça para que eu diminua. Os holofotes da igreja não podem estar focados na liderança que ela exerce, na liderança que ela possui, nos poderes que ela tem. Os holofotes da igreja sempre precisam apontar para Jesus. Terceiro precedente que levou essa igreja a uma vida cristã morna: o apego excessivo aos bens materiais. Interessante demais, irmãos. Nós falamos aqui nas 6 mensagens sobre várias igrejas que tinham na sua cidade a idolatria, o culto a outros deuses. E aí alguém pode olhar agora para Laodiceia e pensar: olha, Laodiceia não tinha, né, muita idolatria, não tinha culto a outros deuses. Se engana. A idolatria em Laodiceia era Mamon. A idolatria em Laodiceia era ao dinheiro. E esse é um grande risco que a igreja atual corre. É um grande risco que a igreja atual vive. O risco de viver a sua idolatria ao Deus Mamon. O risco de viver uma idolatria ao dinheiro. A palavra de Deus nos aconselha: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas acumulem tesouros para vocês nos céus. A igreja não pode viver um apego excessivo aos bens materiais. Isso transforma ela em idólatra. Isso leva ela a um estágio de uma vida cristã morna. Foi isso que aconteceu com Laodiceia. Quarto e último estágio dessa precedente que levou a igreja à vida cristã morna foi o convencimento. O convencimento. Só que ela estava convencida e enganada. Você sabia que tem muitos crentes e muitas igrejas convencidos e enganados? O que eu quero dizer com isso? É quando você pensa que é uma coisa que você está longe de ser. Foi o que Laodiceia vivia. É quando a gente pensa que está bem, mas na verdade a gente está muito mal. Ela dizia: eu tenho riquezas, tenho muitas coisas, não preciso de nada. Aí Jesus olha para ela e fala: você é miserável, pobre, cega e está nu.
Olha o contraste, irmãos. O convencimento enganoso. Geralmente é quando você pensa que você tem uma santidade que você está longe de vivê-la. Geralmente é quando você pensa que você é uma coisa que você está longe de ser. Foi o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Se houveram precedentes, irmãos, que levaram a igreja a um estágio de ter uma vida cristã morta, precedentes geram consequências. A igreja passou a colher consequências por isso. Então, em segundo lugar, eu quero analisar com você as consequências de uma vida cristã morna. Primeira consequência: a perda do vigor espiritual. Versículos 15 e 16 dizem: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pela independência, pelo convencimento, pela soberba, pelo orgulho, pelo apego excessivo aos bens materiais, a igreja chegou ao estágio de viver uma vida cristã morna. Isso gera consequência. A primeira consequência, a perda do vigor. A perda do vigor. O vigor espiritual ele é fundamental na vida do crente. Nós falamos muito aqui, sobre a importância do conhecimento. Nós falamos que muitas igrejas davam ouvidos a heresias porque não conheciam a palavra de Deus. Nós pregamos muito sobre isso, sobre a importância da igreja ser uma igreja que conheça a palavra de Deus. Só que eu preciso e faço questão de fazer isso hoje, acrescentar algo muito importante em cima disso. Você precisa do conhecimento, você precisa da teologia. Tudo isso é muito importante, sobretudo para que você não caia nos erros das heresias. Mas você precisa ser alguém que tenha fogo no coração. A vida cristã não pode ser vivida apenas na base do conhecimento. A vida cristã não pode ser vivida apenas na base do intelecto. A vida cristã não pode ser vivida apenas na base daquilo que você adquiriu em busca do conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter fogo no coração. A igreja precisa ter fogo no coração. Você, filho de Deus, crente em Cristo Jesus, você precisa ter fogo no coração. Nós não podemos viver como alguém que tem uma chama apagada. Se existe uma chama dentro de você que um dia ela já foi acesa, que um dia ela já floresceu, que um dia ela já acendeu e ela alcançou grandes resultados, você não pode permitir que essa chama se apague, você não pode perder o fogo no seu coração. A igreja perdeu o vigor, ela não tinha fogo no coração. Mas não foi só isso. A igreja perdeu o valor espiritual. Não apenas o vigor espiritual, ela também perdeu o valor espiritual. Quando a igreja perde o valor, já falei isso aqui em outros momentos, mas quando a igreja perde a noção do valor espiritual, ela confunde aquilo que tem preço com aquilo que tem valor. Ela passa a dar valor àquilo que o dinheiro pode comprar e não aquilo na sua essência do que é valor para a vida cristã. A vida cristã tem valores. A vida cristã tem valores inegociáveis. A vida cristã tem valores que precisam fazer parte da minha e da sua vida, da vida de qualquer igreja. Mas tudo aquilo que o dinheiro pode comprar não são valores. A igreja de Laodiceia começou a entender que os seus valores era aquilo que o seu dinheiro poderia comprar. Os seus valores, meu irmão, não é aquilo que o seu dinheiro pode comprar. Se o seu dinheiro pode comprar, isso não tem valor, isso tem preço. Olha para a sua casa nesse momento e me diga o que o dinheiro pode comprar na sua casa. Eu digo para você que isso tem preço, não tem valor. O que você pode comprar para a educação do seu filho, o que você pode pagar para a educação do seu filho, isso tem preço, isso não tem valor. Valores da nossa vida são aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valores da nossa família são aquilo que o dinheiro não pode comprar. Valores da vida da igreja é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. A igreja se perdeu, ela não sabia mais o que tem valor. Tem muitos crentes vivendo a vida cristã hoje, sem saber o que verdadeiramente tem valor na vida cristã.
Comece a fazer uma peneira, meu irmão, da forma que você tem vivido a sua vida. Comece a fazer uma peneira em tudo aquilo que você tem na sua vida e veja o que tem preço, porque aquilo que tem preço não tem valor na vida cristã. A igreja pode comprar o prédio, a igreja pode pagar a construção dele, a igreja pode pagar o luxo que o prédio oferece, a igreja pode contratar os melhores profissionais, a igreja pode remunerar da melhor forma os melhores ministros, a igreja pode ter dinheiro para investir, para alcançar os números que ela quiser, mas tudo isso não tem valor, isso tem preço. Valor está ligado à santidade da igreja, ao que ela tem no seu coração, ao desejo incontrolável de amar o Senhor acima de todas as coisas, de viver para satisfazer a vontade dEle e não a nossa. Valor é aquilo que não vem do homem, valor é aquilo que vem de Deus. A igreja perdeu o valor por ser morna. A igreja não perdeu apenas o vigor e o valor, ela perdeu a visão espiritual. A visão espiritual. E interessante que ela tinha um centro oftalmológico na cidade, que tratava as enfermidades físicas dos olhos, mas ela tinha uma enfermidade espiritual nos olhos. Ela não tinha mais discernimento. Valor espiritual, irmãos, visão espiritual tem a ver com discernimento. A igreja não tinha mais discernimento. Um crente morto, ele não tem mais discernimento. Um crente morto, ele não vive mais a sua vida com discernimento. Ele não consegue mais enxergar com os olhos de Deus, ele só enxerga com seus olhos. Ele não consegue mais filtrar aquilo que é natural daquilo que é espiritual. Ele confunde as coisas, ele não sabe mais o que é espiritual. Ele vive a sua vida na dimensão do material. Nós não podemos, como igreja, perder a dimensão daquilo que é espiritual. Nós não podemos perder o discernimento. O discernimento é fundamental na vida da igreja. O discernimento faz ela discernir aquilo que é do mundo das trevas e aquilo que não é. Nós não podemos ser uma igreja que não tenha discernimento. Você não pode ver a sua vida cristã sem discernimento. Você necessita de discernimento. Isso foi uma consequência da igreja de Laodiceia. E a quarta consequência foi a perda das vestes espirituais. Vestes, roupas na Bíblia só falam e só traduzem uma coisa: santidade. Vestes, roupas, tem a ver com santidade. A igreja de Laodiceia perdeu a sua santidade. Por ser levado a um estágio de uma vida cristã morna, a igreja perdeu a santidade. E agora, para terminar, eu quero falar com você da necessidade para quem vive uma vida cristã morna. Eu falei dos precedentes, eu falei das consequências. E eu quero falar agora para você da necessidade de quem tem vivido uma vida cristã morna. Primeira necessidade é entender que não há nada mais valioso do que o ouro refinado por Jesus. Ele diz isso lá no versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O fogo na Bíblia, irmão, nós sabemos muito bem que é o símbolo do Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo, ele se simboliza de várias coisas da Bíblia, uma delas o fogo. E o Senhor Jesus está dizendo para esta igreja: compre fogo, ouro refinado no fogo comigo. A igreja não pode perder essa perspectiva do calor, do relacionamento com o Espírito Santo. A igreja ela não pode ser indiferente ao Espírito Santo. A igreja ela não pode ser desconhecida ao Espírito Santo. Nós já pregamos aqui numa série de mensagens sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele se relaciona conosco. E ele é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, para que possamos nos relacionar com ele. A igreja não pode viver insensível ao Espírito Santo. A igreja precisa ter sensibilidade àquilo que o Espírito Santo fala, àquilo que ele faz.
Você não pode frequentar uma igreja, chegar num templo, ver os louvores, celebrar ao Senhor, cantar os louvores ao Senhor, ouvir a palavra e o seu coração não está sensível ao Espírito Santo. Você precisa ter sensibilidade na sua relação com o Espírito Santo de Deus. A igreja perdeu a sensibilidade, a igreja perdeu o relacionamento, a igreja se tornou indiferente ao Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo diz para ela: compre ouro refinado no fogo. A segunda necessidade para quem vive uma vida cristã morna é que não existem roupas melhores do que as que o Senhor Jesus nos veste. Não existem roupas melhores do que o que o Senhor Jesus nos veste. Lucas capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo. Você conhece muito bem. Foi um filho que chegou para o seu pai, pediu o acesso a uma herança que naquele momento não era o tempo oportuno dele receber, mas o pai concedeu. Ele partiu para uma vida distante, viveu de forma dissoluta, desprezou sua vida, desvalorizou tudo que recebeu, gastou tudo. Mas um dia ele se arrependeu, e um dia ele se lembrou da casa do pai, e o pai nessa parábola é uma analogia de Deus. E um dia ele voltou para casa, um dia ele pegou o caminho de volta. Quando ele estava ainda longe, e o pai o avistou de longe, o coração do pai se alegrou. E o pai abriu os braços, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai o recebeu na sua casa. E imediatamente o que o pai fez? O pai deu-lhe roupas limpas. A igreja precisa entender que não existem roupas melhores do que a que o Senhor Jesus nos veste. Nós precisamos nos vestir da santidade que vem de Deus. Nós precisamos nos vestir das roupas que vêm de Deus. Nós precisamos deixar a todo momento todas as roupas sujas que o pecado nos contamina, largarmos essas vestes e vestirmos roupas limpas. A igreja precisa caminhar em vestes limpas, em roupas limpas, e esse é o caminho da santidade. Essa é uma necessidade fundamental para aquele que chegou no estágio de uma vida morna na vida cristã. Terceiro e último lugar, não existe colírio mais eficaz do que o que o Senhor Jesus aplica em nossos olhos. Versículo 18 também. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A igreja não enxergava mais. Coisa triste, irmãos, é fazer parte de uma igreja que não tem mais a visão espiritual. Coisa triste, irmãos, é viver a vida cristã sem visão. A visão espiritual é aquilo que te faz enxergar além. A visão espiritual é aquilo que te faz enxergar aquilo que os olhos humanos não enxergam. A visão espiritual é o discernimento. E a igreja não pode viver sem ele. Quero concluir esta mensagem dizendo que o Senhor Jesus diz para esta igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Embora ele seja o dono da igreja, ele estava à porta da igreja de Laodiceia. Mas ele é aquele que oferece a chance do arrependimento. Ele é aquele que oferece a chance do recomeço. Então ele anunciou para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu não sei como essa palavra chega até você, mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus é aquele que está à porta do seu coração. É aquele que a todo instante ele bate na sua porta. Só que ele não entra à força. Ele não entra onde ele não é convidado.
Ele não senta num trono se você não tiver preparado esse trono para que Ele possa sentar. Ele não invade a sua vida, Ele não invade as suas vontades. Ele está à porta e bate. E Ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas você precisa abrir a porta. Esse tempo que estamos vivendo, irmãos, é um tempo de abrir as portas para Jesus. Esse tempo que temos vivido, irmãos, é um tempo em que a nação brasileira precisa entender que ela precisa abrir as portas para Jesus. Esse tempo que temos vivido, irmãos, é um tempo em que todas as nações espalhadas pela face da terra precisam entender que precisam abrir as portas para Jesus. Esse é um tempo que Barra Mansa precisa abrir as portas para Jesus. Esse é um tempo que você precisa abrir as portas para Jesus. E Ele está à porta do seu coração batendo nesta noite. E Ele deseja entrar. Ele deseja entrar, Ele deseja cear com você. Ele deseja ter um relacionamento profundo com você. Ele deseja tirar você de um estágio de mornidão na sua vida cristã, para que você seja um crente com fogo no coração, um crente com relacionamento com Ele, um crente com vigor, um crente com visão, um crente com discernimento, porque é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera da sua igreja. A 7ª e última carta desta série é uma carta pesada, mas ainda assim havia oportunidade de recomeço. A palavra de Deus nos confronta. Às vezes, irmãos, a palavra de Deus nos esmaga, mas ela sempre nos convida ao recomeço. Enquanto a igreja estiver seu candelabro aceso e estiver aqui na terra, haverá uma chance de recomeço. E você é convidado nesta noite a recomeçar. Nós caminhamos por aqui em 7 mensagens. Você se lembra que por várias vezes nós falamos que o livro de Apocalipse, que as cartas possuíam algumas simbologias. Uma das simbologias no livro é o candelabro, que nós temos aqui um que nós mandamos fazer, e nós temos esse objeto aqui diante de nós, um candelabro. E o candelabro no livro do Apocalipse, nessas 7 cartas que caminhamos, ele simboliza a igreja. Então o Senhor Jesus dizia: eis que eu passeio entre os candelabros, eis que eu passeio entre a igreja. E por muitas vezes Ele advertia a igreja: olha, se corrija, se arrependa, porque senão eu venho e arranco o seu candelabro, tiro o seu candelabro do lugar. A igreja só pode ter o seu candelabro removido quando ela for para a glória. Enquanto ela não for, o candelabro da igreja precisa estar vivo, precisa estar aceso. E nesse momento eu quero simbolizar alguma coisa aqui com você, para que simbolize a nossa vida cristã, simbolize a nossa vida como igreja. Nós caminhamos por 7 mensagens. A primeira foi a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ela era vista como a igreja que tinha obra, labor e perseverança. Ela foi elogiada por isso. Mas a igreja de Éfeso foi a igreja que havia perdido o primeiro amor. Ela havia perdido a sua intensidade no amor. Irmãos, que assim como aconteceu com Éfeso, que foi a primeira igreja, nós sejamos uma igreja que tenha obra, labor e perseverança. Mas que nós sejamos uma igreja, irmãos, que nunca venha perder o primeiro amor. E que a chama deste amor esteja sempre acesa em nossos corações. A segunda carta foi a carta dirigida à igreja de Esmirna. Esta igreja não recebeu críticas. Esta igreja só recebeu elogios. E a sua principal marca foi a marca de ser uma igreja que suportava as perseguições. Que assim como aconteceu com a igreja de Esmirna, irmãos, nós possamos ser uma igreja que saiba suportar as perseguições. Que não se acovarde. Uma igreja que suporta as perseguições é uma igreja que não é covarde. É uma igreja que está disposta a anunciar as verdades do Evangelho, doa quem doer. O Evangelho não existe para massagear o nosso ego. O Evangelho existe para trazer verdades à luz da palavra de Deus. Que assim como foi com Esmirna,
nós sejamos uma igreja que esteja disposta a suportar as perseguições. A terceira carta foi a carta dirigida à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, irmãos, era a cidade amiga do mundo. Só que a palavra de Deus nos ensina que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Nós aprendemos através da igreja de Pérgamo, irmãos, que nós não podemos ser amigos do mundo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A igreja não pode ser amiga do mundo, irmãos. A igreja existe para influenciar o mundo e não para ser influenciada por ele. A quarta igreja foi a igreja de Tiatira. Ela recebe um elogio muito bonito. Olha, você hoje é melhor do que você foi lá atrás. E eu preguei aqui que nós devemos ser hoje melhores do que já fomos lá atrás. Se você lembra, não deu para terminar essa mensagem toda. Mas ela foi a igreja que estava envolvida no pecado da imoralidade sexual. Ela foi a igreja que ouviu os conselhos de Jezabel, uma falsa profetisa. A igreja precisa abominar o pecado, irmãos. A igreja ama o pecador, mas ela precisa odiar o pecado. A igreja não pode compactuar com o pecado, sobretudo os da área sexual. A quinta carta foi a carta destinada à igreja de Sardes. Uma igreja que tinha fama de estar viva, mas estava morta. E havia algo fundamental para esta igreja, que o Senhor Jesus convida ela, é o avivamento. O avivamento é o poder do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, para transformar aquilo que está morto em vida. O avivamento, ele ressuscita a igreja. O avivamento traz de volta a igreja para a vida. Você não foi chamado para viver uma vida cristã morta. Você foi chamado para viver uma vida cristã viva. A sexta carta foi a carta à igreja de Filadélfia. A igreja do amor fraternal. A igreja do amor entre os irmãos. E nós pregamos aqui e dissemos como estamos carecendo de uma igreja que ame. De uma igreja que ame o diferente. De uma igreja que ame a todos, independente da cor, da condição financeira. Uma igreja que não viva os preconceitos, mas uma igreja que viva o amor. Que sejamos esta igreja, irmãos. E hoje, a sétima e última carta. Carta à igreja de Laodiceia. A igreja que não era fria, nem quente, mas morna. Talvez você nunca tenha imaginado que vida cristã morna tem a ver com autossuficiência, tem a ver com orgulho. Às vezes a gente pensa que vida cristã morna tem a ver com tantas coisas, irmãos. Mas a gente aprendeu hoje que vida cristã morna tem a ver com autossuficiência. Você é a obra de Deus. Você é a criação de Deus. Você foi chamado para ver uma vida na dependência do Senhor. Que assim como esse candelabro está aqui agora aceso diante de nós, que assim seja a nossa igreja. Que assim seja a sua vida como igreja. Que assim seja a sua igreja, você que está participando conosco, que não é membro. Que assim seja a igreja evangélica brasileira. E que Jesus passeie no meio do candelabro, passeie em nosso meio, e encontre todas as características positivas que nós listamos aqui. Somos imperfeitos, mas que a gente possa se esforçar ao máximo para viver aquilo que Ele espera de nós. Que você tenha sido abençoado com esta série de mensagens, mas que, sobretudo, essa palavra traga no seu coração uma necessidade de arrependimento. A palavra principal, a mensagem principal do Evangelho é a mensagem de arrependimento. Jesus Cristo salva,
Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo é aquele que oferece salvação. Mas você precisa se arrepender. Você precisa entregar sua vida a Ele. E se você já caminha na vida cristã, mas vive hoje estágios de uma vida cristã que não é saudável, que você se arrependa dos seus pecados, entregue sua vida a Jesus e recomece. A vida cristã também te convida ao recomeço. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir meu Deus, pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo, me arrependo, Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu, por ter me afastado da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando
por tudo aquilo que me afastou de ti, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Ouve a minha oração, eu me prostro aos teus pés, eu me arrependo, eu me arrependo. Que você tenha sido edificado e abençoado por esta série de mensagem, por todas essas celebrações que nós procuramos oferecer primeiramente ao Senhor, mas também como instrumentos nas mãos dele, para que tudo isso chegue até você, chegue até a sua casa e abençoe a sua vida. Olha, eu quero agradecer a todos que acompanharam conosco esta série. Nós tivemos um alcance de pessoas muito grande. Nós tivemos pessoas desta igreja, nós tivemos amigos daqui da região, amigos de longe, ex-membros da igreja, muitas pessoas nos acompanhando. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu quero dizer para você que nós continuamos de portas abertas como igreja. Já reforcei isso, disse isso e quero reforçar. As portas do templo ainda estão fechadas. Cremos que elas abrirão em breve, mas as portas da igreja estão abertas. Que a presença do Espírito Santo tenha estado com você em toda esta celebração e te acompanhe durante a semana. Que a sua casa seja abençoada, guardada e livrada pelo Senhor. E nesse momento nós queremos nos despedir, desejando uma semana abençoada para você. Vamos louvar ao Senhor após este momento e que a sua semana seja uma semana cheia de bênçãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça da salvação em Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre a vida da sua família e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Louvemos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo.